excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores, a Natália Lúcia Petri. Em saudando, eu gostaria de saudar todos os vereadores, colegas, companheiros que tivemos juntos, saudar o nosso prefeito, saudar todos os integrantes da mesa e uma saudação especial aos homenageados. Eu, no dia de hoje e no decorrer do período que eu assumi a Secretaria Regional, eu tive como missão, e me impus isso como uma missão, visitar todas as escolas estaduais, né? E não só visitar os prédios, mas conhecer os diretores e, principalmente, ter um contato com os professores, né? E eu pude perceber, assim, às vezes, as dificuldades que os professores têm, as angústias que sofrem, a opressão em algumas situações, opressão pela delegação ou pelo entendimento dos dias atuais que os pais têm, em querer também impor aos ombros dos professores a responsabilidade pela educação dos filhos, né? Hoje parece que os pais entendem de que a escola resolve tudo. Já não basta a responsabilidade pela escolarização que os professores têm, mas os pais querem que a escola também faça a parte que cabe aos pais, né? E isso, nos dias atuais, é uma situação que a gente vê como jamais se viu, né? Essa atribuição, essa responsabilidade que está querendo se jogar sobre os ombros dos professores. Percebi nessa minha caminhada que os pais estão distantes das escolas, não têm um compromisso mais sério com as escolas, porque entendem de que isso é uma responsabilidade do Estado. Mas eu entendo também de que o nosso país tem uma dívida enorme com os educadores, com os professores. Essa nação, tanto a nível federal, como a nível estadual, e como a nível municipal, prefeito Dieter, a gente tem uma dívida. O setor de educação, ele carece de maior atenção do poder público, né? Se a gente hoje, e isso são palavras do nosso governador, ele falou pessoalmente, que os professores têm razão em algumas situações, quando reclamam dos seus salários e veem que um assessor do Tribunal de Contas ganha determinados valores que suplantem muito a remuneração do professor, a título de auxílio aqui, auxílio ali, né? Nos dias atuais, a gente viu um procurador de Joinville fazendo uma referência ao auxílio moradia que lhe é pago, um procurador federal, em torno de R$ 4.500, da qual ele não tem necessidade, porque ele tem apartamento e casa própria. E os professores, à míngua, com seus salários defasados e sem o devido reconhecimento. Presidente Natália, de todas as homenagens que a gente fez e que eu participei aqui nessa casa, ou em qualquer outra entidade, eu acho que a mais justa delas é a dos professores. Eu digo isso emocionado até, né, Patrícia? Lembrar da sua mãe, pelo que ela foi, eu que tive a oportunidade de conviver com ela, lecionando, aprendi muito com ela. Uma pessoa, se eu pudesse, numa palavra, tentar descrever a tua mãe assim, pelo tempo que eu convivi com ela, foi uma pessoa muito generosa. Muito, muito generosa. Mas nós temos os outros homenageados aqui. O professor Albano, nos seus 90 e poucos anos, foi meu vizinho, conversamos muito, era muito prazeroso, enquanto ele morava lá perto de casa, conversar com ele, ouvir as histórias dele, a Michele, o Lírio, a Kátia, o Marco, o Nelson, a Ângela, a Salete, a Maica, a Dene, né, que é nossa companheira de trabalho. Que trabalho maravilhoso, Dene, que você faz lá no Centro de Jovens, de adultos, né? Faz um trabalho fantástico de educação, e foi um dos estabelecimentos dele. Você não esteve lá, naquele momento que eu fui visitar a escola, mas foi um dos locais que mais me impressionou, né? Porque a gente trabalha lá com pessoas especiais.
Parabéns, tá? Pelo trabalho que é feito lá. Fidélia, quem não conhece a professora Fidélia aqui em Jaraguá, né? Tantos e tantos anos da educação e tanto trabalho que ela presta ainda hoje no Círculo Italiano, tendo uma convivência muito alegre e muito amiga. E, finalmente, a professora Dulcídio, que recebe uma justa homenagem. Desde que me conheço por gente, eu conheço o professor Dulcídio. Era o professor Dulcídio para cá, o professor Dulcídio para lá. Ele, se a gente pudesse marcar um símbolo da nossa cidade, professor Dulcídio, tenha certeza que era o senhor. Tá? Então, eu digo para o senhor, e o senhor tem que se emocionar mesmo, que essa homenagem que a Câmara está prestando, não é a homenagem da Câmara aqui, mas é de toda a nossa cidade, é um reconhecimento pelo seu trabalho. Então, receba essa homenagem como um reconhecimento. Na verdade, a gente faz muita coisa na vida com uma única coisa, que é obter o reconhecimento. Se esse foi o seu objetivo de vida, ele está cumprido aqui, hoje, com o reconhecimento de toda a nossa cidade pelo seu trabalho. Tá? Se o senhor olhar para trás, vai olhar que muita coisa boa o senhor semeou nessa vida, né? E o senhor pode olhar para o horizonte e ver que a sua missão foi cumprida. E a gente espera que o senhor viva por muitos e muitos tempos, está a prova aqui o professor Albano, né, que a vida do professor é longa. Né? Está aqui com seus 93 anos, firme ainda, lúcido e com muita sabedoria, né, professor Albano? Então, essa homenagem de hoje me tocou, e eu acho que de todas as homenagens que a Câmara fez, vereador Jair, vereador Jefferson, ao professor vereador, né, Arlindo, essa me parece que é a mais justa, né? Porque de todas as outras homenagens, a gente deveria estar junto com o homenageado aqui, o professor do lado, né, que teve uma participação na vida dessa pessoa. Parabéns a vocês, né? Recebam esse reconhecimento da Câmara de Vereadores, dos vereadores, recebam o reconhecimento da cidade de Jaraguá do Sul, e recebam o reconhecimento do Estado de Santa Catarina. Eu falo em nome do governador e gostaria depois de dar um abraço em todos vocês para transmitir esse sentimento de gratidão. Essa é a palavra que a gente tem que falar, né? Viva o nosso Brasil, viva Santa Catarina e viva Jaraguá do Sul. E viva os professores.